Cara, Gumball me fez chorar essa semana. Saíram 4 novos episódios dublados de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball e hoje a gente vai relembrar e ranquear todos eles do pior ao melhor, no estilo de tier list em cinema bom, ok ou toca no void. Nosso objetivo é chegar no fim desses 20 episódios e descobrir se essa temporada tá virando a melhor da série ou não. Se você perdeu a parte 1, ela vai estar linkada também aqui em cima, mas dá pra ver esse vídeo de boa sem ter assistido, beleza? Agora já vai comentando aí embaixo qual foi teu episódio favorito da semana e bora pro ranking. O placar. Esse episódio começa com o Gumball e o Darwin fazendo uns trocadilhos de videogame no ônibus da escola, coisa que o 8 não tanca de jeito nenhum. Eu acho que você pegou do lado errado do joystick. Óbvio que aquilo faz ele se irritar e começar a destruir praticamente tudo ali dentro. Vendo que aquele comportamento da aranha tá passando dos limites, os irmãos tentam encontrar uma maneira de ajudar o amigo, sugerindo desde um app de relaxamento até ideias diferentes pra extravasar. Mas o problema é que nada daquilo funciona, e quanto mais eles tentam ajudar, pior fica. Até que o 8 salta real e admite que ele age assim porque a vida dele é difícil como um jogo de videogame. E se eles quiserem, ele pode até mostrar do que tá falando. Na casa do 8, os meninos entram e descobrem que ele enxerga e passa pela vida literalmente como em um videogame com diversas fases diferentes. E o pior de tudo é que a pontuação dele é a menor de todas. O Gumball e o Darwin então decidem vivenciar o jogo e é nessa que a gente descobre que a família 8 bits do 8 veio de um planeta que foi exterminado e que ele chegou na Terra só com a mãe. E as fases seguintes contam qual é a dura realidade que eles precisam enfrentar todos os dias por conta disso. Na primeira fase, por exemplo, dá pra ver o quanto eles sofrem para manter as contas de casa. Na segunda, ele tenta equilibrar a escola com os próprios problemas numa realidade onde até a skin que facilita a jornada dele precisa ser paga. Ou seja, desde sempre ele foi obrigado a jogar no modo difícil sem chance nenhuma de troca. E isso pesa tanto que no fim do dia é por isso que ele tem tantos acessos de raiva. Vendo que eles não conseguem mudar o jogo, o Gumball e o Darwin pensam em alternativas para fazer aquela experiência menos pior. E assim eles fazem o que dá. Quebram as regras, inventam side quests e transformam aquele dia horrível em algo minimamente divertido só pro 8 finalmente ganhar uma partida. E um ponto não somente no placar, mas na vida. No final, ele agradece real pela amizade dos dois e por terem feito aquele dia melhor, mas a real é que o Gumball e o Darwin ficam revoltados com as injustiças do mundo, tendo um ataque de fúria igual ao do amigo com direito a raios pela bunda e tudo. E cara, esse foi o episódio que me fez chorar. Porque embora pareça só um capítulo normal de Gumball sobre os surtos de raiva do 8, coisa que a gente não tá vendo pela primeira vez, aos poucos ele revela um subtexto muito mais pesado. Isso porque no fundo, a pontuação é uma alegoria bem direta e humana sobre um problema real. A história do 8 literalmente tendo sua casa invadida, o seu pai morto e sendo forçado a recomeçar sem nada em outro lugar completamente diferente, é claramente a maneira que Gumball encontrou de falar sobre imigração. Enquanto todo mundo parece estar passando pela vida de maneira prática, ele e a mãe lutam com dificuldade para conquistar o mínimo que é manter as coisas em casa, ao mesmo tempo em que ele lida com a pressão escolar, a falta de recursos e um sistema onde qualquer vantagem custa caro demais. E o momento que mais me pegou foi justamente o final, quando depois de tudo aquilo e mesmo tentando se divertir, ele ainda ganhou só um ponto. Essa cena é tão simples, mas escancara o quanto o esforço raramente é proporcional à recompensa e como o jogo da vida é injusto para essas pessoas desde o início. E é claro, isso tudo sem contar a perspectiva técnica do episódio ou as piadas que não tem do que reclamar. E é exatamente por isso que Gumball continua sendo meu desenho favorito. E é óbvio que eu não tenho como colocar o episódio aqui em outra categoria sem ser cinema. O diário. O episódio começa com os Watterson tentando abrir caminho até o banheiro masculino antes que o Gumball mije nas calças. Só que antes mesmo de chegar lá, eles encontram um corredor completamente inundado e várias páginas de um diário rasgados pelo chão. Levando para a biblioteca, o Gumball e o Darwin resolvem ler aquilo e pelo tom da escrita, eles assumem na hora que o diário deve ser da Claire, já que combina demais com a personalidade dela. E a história escrita ali é bem forte. Ela fala que o amigo Wilson teria se declarado recentemente, mas ela não correspondeu, o que acabou afastando os dois. Só que depois que ela terminou o relacionamento dela com o Gregory e viu como ele trata os outros colegas, ela passou a enxergar o Wilson com outros olhos e acabou se apaixonando também. O problema é que ela não sabe o que fazer. Ela tem medo de se machucar e de machucar o amigo também. E toda essa história vai ficando cada vez mais dramática até as páginas terminarem com o Wilson dizendo que vai se transferir para um colégio militar porque não aguenta mais viver sem ela. Óbvio que o Gumball e o Darwin, emocionados do jeito que são, decidem que é hora de agir em um plano para juntar o casal. Só que
quando eles vão falar com a Claire, eles descobrem que ela na verdade namora o Jared, ou seja, aquele diário não pertence a ela. E a reviravolta vem quando a gente descobre que a pessoa que escreveu tudo aquilo na verdade foi o Leslie. E inclusive ele estava preso no banheiro o tempo todo e é por isso que o lugar estava inundado. Essa virada obviamente afeta os irmãos Watterson de uma maneira diferente, mas não acaba com a missão de salvar o romance. E quando eles encontram Wilson e conta toda a verdade sobre o Leslie, os dois dão aquele empurrãozinho final e escutam os dois finalmente se abrindo e aceitando o amor que sentem um pelo outro. Esse episódio com certeza não é o melhor da semana, principalmente porque os Watterson ficam mais como espectadores da história do que como parte central dela, que vai pra personagens que a gente não tem tanta afinidade assim, o que tira um pouco do impacto emocional, sabe? Mas mesmo assim é um capítulo muito bacaninha de assistir. O roteiro é inteligente e brincar com a expectativa em achar que o diário é da Claire, e a reviravolta com o Leslie funciona muito bem, surpreende e dá um novo peso pra história. E eu digo isso porque não dá pra falar sobre esse episódio sem lembrar que ele marca oficialmente o primeiro casal de meninos de Gumball com Leslie Wilson, e trata isso só como mais uma história de amor em Elmore do jeito que devia ser. Mas por outro lado, o capítulo ainda assim consegue ser um pouco genérico, até porque ele não desenvolve muitos personagens para além desse romance superficial, por isso eu coloco ele na categoria mediana com um episódio ok de assistir. A punição. O episódio começa mostrando que nem o Gumball e nem a Nicole acordaram em seus melhores dias. Enquanto o café da manhã vira um clima de tensão tão grande que até o Ricardo, o Darwin e a Anaí sentem, a gente descobre que aquilo tá rolando porque os dois precisam ir juntos para uma reunião disciplinar na escola por causa dos atrasos constantes do Gumball, coisa que um culpa o outro por acontecer. Óbvio que essa guerra se estende pelo caminho todo, usando tudo que tem no carro como munição pra briga. Só que as coisas saem do controle e um carro aleatório força que os dois precisem caminhar até a escola. E esse trajeto serve para que a gente descubra um pouco mais sobre os sentimentos reais um do outro, tipo o fato de que o casamento da Nicole com o Ricardo só aconteceu por causa do nascimento do Gumball. E quando eles finalmente chegam na escola, as coisas pioram quando eles descobrem que quem tá dando o sermão é a Felicity, que é a líder da associação de pais e mestres ou algo do tipo. Ela explica que eles precisam se preparar para uma punição disciplinar diária, coisa que nem a Nicole nem o Gumball aceitam muito bem, pedindo tempo até para um argumento de defesa. Mas aí vem a virada do episódio. Pensando numa solução, eles percebem que no fundo tudo isso só estava acontecendo porque os dois precisavam passar mais tempo juntos. E para completar, aquele acidente que causou o atraso do dia foi provocado justamente pela Felicity, o que é o estopim perfeito para eles planejarem uma vingança. Eles decidem então ignorar a autodefesa e a partir do dia seguinte montam um plano de rage bait para acabar com a vida da véia. E no final tudo vai escalando até o ponto da Felicity literalmente ser presa, encerrando a punição dela com sucesso e melhorando a relação entre o Gumball e a Nicole, pelo menos até os demais Watterson lembrarem que ainda existem. Esse episódio claramente não tem o peso emocional de a pontuação e nem as reviravoltas do diário, mas compensa sendo bem engraçado e fiel ao que Gumball sabe fazer melhor, que é pegar uma situação comum cotidiana e transformar, sei lá, na maior sessão de rage bait já testemunhada na história de Elmore. É claro, o que mais funciona aqui pra mim é a dinâmica entre o Gumball e a Nicole. A maneira como a série trabalha a diferença geracional, a frustração, a mágoa, a cobrança e principalmente o amor que um tem pelo outro é real e bem relacionável. E consegue transformar até o plano de vingança dos dois em uma coisa honesta sem parecer forçado. E tudo isso ainda com o show do João Vitor Grange e da Priscila Morim, que mandam muito bem em convencer que a gente tá vendo uma mãe e um filho de verdade ali. No fim, eu gostei bastante da punição e com certeza tá no nível positivo do restante da temporada até agora. Dito isso, ele fica junto com outros episódios muito bons do meu ranking. O esculacho. Esse episódio inteiro gira em torno de um esculacho beneficente, tipo um show de stand-up feito pra esculachar uma pessoa em tom de piada. E por algum motivo, quem decidiu tomar o microfone no centro do palco foi o Gumball, e a vítima escolhida por ele foi o coitado do Alan. Alan, você pode desenhar qualquer cara quando acorda. Por que escolhe uma que todos querem socar? O problema é que depois de umas boas horas de esculacho, a gente descobre que aquilo na verdade era um evento de caridade para incentivar crianças positivamente, o que faz o Gumball passar por um dos momentos mais humilhantes da vida dele em público. A questão é que aquilo destrói o coitado real a ponto dele prometer nunca mais esculhambar com nenhuma pessoa, apesar do mundo inteiro parecer testar a paciência dele a cada segundo. Depois de extravasar um pouco por Elmore, o Darwin puxa um momento musical para explicar que a vida no fundo é só sobreviver e que se a
a gente der atenção demais pra todo mundo, acaba deixando de viver, o que o Gumball tá literalmente provando pra ele. Isso leva o coitado do Gumball a tentar uma nova abordagem pra lidar com a imbecilidade do mundo, deixando de ligar pras pessoas, enterrando de vez o seu eu do passado. Só que aí o Alan aparece desesperado pra dizer que aquelas crianças do começo estão agindo de forma completamente tenebrosa, tratando tudo e todos da pior maneira possível. E depois que o Gumball tenta 2 vezes resolver com as crianças, mas falha de maneira miserável, ele percebe que não tem mais jeito. Ele precisa reencarnar o antigo eu, sacando sua espada metafórica e voltando a ser o Gumball que todo mundo odiava. Isso é suficiente pro Gumball voltar com tudo, esculachando cada uma das crianças com uma abordagem diferente. E quando tudo se resolve, ele ainda guarda uma última coisinha pra dizer pro Alan. Esse episódio aqui é quase um irmão perdido de O Teste da 5ª temporada, aquele episódio em que o Gumball tenta virar uma pessoa melhor só pra agradar os outros. Aqui é a mesma lógica. O Gumball tenta engolir tudo, ser paciente, se moldar e ficar quieto só pra perceber que o mundo tá nem aí pra ele, que na real isso tudo tá virando quase uma autoanulação. Eu curti muito a mensagem do episódio porque a espada metafórica funciona justamente como isso. Às vezes não é sobre ser cruel, mas tem muita gente que só aprende quando alguém chama atenção, tá ligado? E óbvio, eu amei como o episódio trouxe de volta aquele Gumball antigo, sarcástico, mais ácido e egoísta, sem transformar isso num retrocesso de personagem, mas mostrando que essa parte dele é praticamente essencial. Além disso, o episódio tem umas referências e é bem criativo visualmente, e o melhor de tudo, mostra que paciência é importante, mas não é desculpa pra aguentar um mundo de gente estúpida passando por cima de você. E às vezes ser gentil o tempo todo só te transforma em alvo. Eu não sei se ele é cinema ainda, mas tá muito perto, então eu vou colocar ele como outro capítulo muito bom, ótimo, sei lá, quase cinema da temporada. E por enquanto é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece do like e se inscreve para mais conteúdo sobre Gumball. Aqui é o Soluço e valeu, preso.